Maldição hereditária não existe. Falei, saí correndo. Seu amor dura para sempre. É necessário passar por aflições. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Estamos colocando o cronograma em dia. Vamos começar pela polêmica, meu povo. Livro do profeta Ezequiel. Pega esse texto aí. Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E aí? Existe maldição hereditária? Bom, vamos lá. A grande questão aqui não é entrar nesta seara sobre os irmãos queridos que entendem, pregam isso sobre maldição hereditária e tem milhões de contextos e explicações. Não vamos entrar neste assunto. O que vamos entender é que, para este momento aqui, Deus deixou muito claro, como você acabou de ler, está registrado nas Escrituras. E qual é esse momento? É o momento em que o profeta Ezequiel está falando para o povo de Deus que estava exilado na Babilônia e Deus, como sempre, dando chances e explicando os motivos deles terem sido exilados, mesmo eles já sabendo exaustivamente que eles escolheram aquilo. Neste momento, Deus manda Ezequiel falar para aquelas pessoas sobre todas essas razões e atribuir a cada um as suas responsabilidades. E Deus fez uma promessa, sendo justo como Deus é justo. Ele disse anteriormente, no mesmo texto, que todas as vidas pertencem a Ele, tanto a vida do pai quanto do filho, e a vida que pecar, esta morrerá. Então, dentro daquele processo que eles estavam vivendo de tratamento, Deus os chamando para arrependimento, para se reconciliar, para confessar os pecados, reconhecer os pecados, se voltar para Deus, ir de novo para os braços do Senhor, colocar Deus acima de todas as coisas para serem perdoados. Dentro deste contexto, pelo menos, Deus está dizendo claramente, como lemos, que o pecado do pai não será visitado no filho. E ele explica que se o filho não cometer pecados, ou seja, o pai cometeu os erros dele, pecou contra Deus, adorou outros deuses, mas esse filho decide andar em retidão, decide obedecer ao Senhor. Então, este filho não vai pagar pelos pecados desse pai. Cada alma se responsabilizará por si. O homem que pecar, este morrerá. O que andar em retidão, não. E Deus fala ainda mais, ele fala sobre o ímpio. E diz que se o ímpio se converter ao Senhor, ele não morrerá. O Senhor diz, por um acaso eu tenho prazer em que o ímpio morra, em que ele se perca? Ao contrário, Deus quer salvar o ímpio. Então o Senhor chama o seu povo mais uma vez a se converterem, a se corrigirem e avisa a eles, corrijam os seus caminhos, se convertam para que vocês não morram. E é registrado algumas abominações do povo de Israel quando alguns anciãos vão até o profeta para pedir um direcionamento. A palavra do Senhor veio a Ezequiel e Deus manda Ezequiel dizer a esses anciãos que não os ouvirá. O Senhor manda que Ezequiel diga a eles, vocês estão vindo a mim? Estão vindo me consultar? Eu não me deixarei ser consultado por vocês. É interessante esse texto porque em outro texto o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós. E agora Deus está dizendo, eu não vou permitir, não vou me deixar ser consultado por vocês. Nem mesmo consultado. O que entendemos é que aqueles anciãos não estavam ali de todo o coração. Deus então lembra através de Ezequiel a todos aqueles anciãos tudo o que o Senhor fez pelo seu povo, a palavra que ele empenhou, dizendo que jurou por ele mesmo, estendendo as mãos dele, pelo santo nome dele, ele jurou que daria a eles uma terra prometida, de onde sairia leite e mel, como assim ele fez. E a partir daí, Deus repete várias vezes, fiz isso por amor ao meu nome. Então o Senhor, a partir daí, vem repetindo neste relato
o tanto de vezes que ele fez promessas para o seu povo, o tanto de coisas que ele fez desde a saída do Egito, tudo o que ele cumpriu daquilo que prometeu, e todas as vezes que esse povo fez abominações contra Deus. Então ele explica que aquele povo foi separado para servi-lo, foi tirado lá do Egito, mas ali mesmo, durante o deserto, eles já adoraram outros deuses. Assim que chegaram nos altares, eles adoraram outros deuses. Logo que herdaram a promessa, adoraram outros deuses. E o tempo todo Deus vai falando e repetindo: mas por amor ao meu nome, eu fui os livrando, eu tive misericórdia. E Deus deixa claro o tempo todo que ele fez isso por amor ao nome dele, para que o nome dele fosse preservado, não fosse envergonhado diante das outras nações. Porque qual era o contexto? A nação de Israel era o povo de Deus, povo escolhido por Deus para andar em santidade. E de repente esse povo se perverte, comete abominações contra Deus. Então, por amor ao nome dele, ele continuou preservando este povo, estendendo a sua misericórdia, mas, sendo justo, ele ia avisando e avisando e avisando que as consequências viriam. Mas o povo permaneceu com a dura cerviz, continuou errando até que a justiça de Deus foi executada. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ele mostra isso na sua palavra, estamos vendo isso neste contexto do livro do profeta Ezequiel. E por falar em misericórdia e bondade, vamos ao livro de Salmos, que vai falar sobre isso. Salmos 136 é um salmo exatamente de louvor a Deus por sua bondade. Os 3 primeiros versos que vamos estudar hoje, o salmista fala sobre este louvor para louvar ao Senhor, primeiro porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então ele começa dizendo: louve ao Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor ou a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia ou o seu amor dura para sempre. E amanhã vamos ver mais louvor que este Salmos vai nos trazer. Seja bem-vindo à primeira carta do apóstolo Pedro. Para iniciar a carta de Pedro, vamos entender para quem ele está falando. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então sabemos para quem o apóstolo Pedro está escrevendo a sua primeira carta. Trata-se dos cristãos que foram dispersos na grande dispersão e estão na Ásia Menor. Estão vivendo perseguições. A igreja, o povo de Deus, já estava acostumado a viver perseguições. No entanto, no momento em que Pedro envia esta carta, que foi lida em todos esses lugares que ele cita aqui, o cerco em torno do povo de Deus está aumentando. Eles estão em Roma, que é comparado à Babilônia. Desde o ocorrido na Babilônia, o cativeiro babilônico, todas as grandes perseguições, as nações, os grandes impérios são sempre comparados à Babilônia. Roma, neste momento, tem como líder Nero. E o cerco em torno do povo de Deus vai só aumentando. As perseguições são cada vez maiores. Então, o intuito, o objetivo do apóstolo Pedro nessa primeira carta é fortalecer a fé dos seus irmãos, é mostrar para ele, é lembrá-los da razão de eles servirem a Deus, de incentivá-los, lembrar do porquê eles são cristãos, onde isso vai os levar, que as aflições que eles estão vivendo agora são momentâneas e necessárias, diz o apóstolo Pedro. E por que necessárias? Pedro diz para os cristãos exultarem. Ele não é o primeiro a dizer isso. Já vimos em vários outros textos, vários outros apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, dizendo que é motivo de alegria passar por provações. Não é à toa que o povo acha crente tudo louco. É loucura para o mundo, mas é para a glória de Deus. E Pedro explica isso.
é motivo de você exultar, exulte em alegria essas provações que são necessárias. Para quê? Para que a fé de vocês seja provada, vocês sejam aprovados e o nome de Cristo seja glorificado, para que seja valorizado o que está por vir. O que a Bíblia nos conduz a pensarmos, a refletirmos em relação às aflições que o cristão vive, o que faz sentido na percepção de Deus é mais ou menos isso. Olha, vale muito a pena eu sofrer, porque eu vou sofrer aqui nesta vida, vou ter aflições e um dia vão acabar. Mas se eu passar por essas aflições, perseverar, permanecer firme na minha fé, no meu propósito, em santidade ao Senhor, quando tudo isso aqui acabar, e vai acabar, eu terei uma grande e imensurável recompensa. No entanto, se eu não passar por provações, se for tudo festa e alegria aqui para mim, ou se eu passar por provações e desistir da fé, quando tudo acabar, qual será o meu fim? Qual será a minha esperança? Por isso, Pedro e os demais apóstolos dizem para se alegrar, se exultar. Por que se alegrar? Porque sabemos o resultado disso, onde isso vai nos levar. Hoje vocês amam ao Senhor sem sequer terem visto. Imagine o quanto isso vale a pena, o quanto isso vai entrar na conta de vocês quando Ele vier e vocês subirem e terem sido aprovados, passaram pelas provas e foram aprovados. O apóstolo Pedro, ainda para trazer um conforto e uma alegria ao coração desses irmãos, fala sobre os profetas que profetizaram sobre aquilo que só este povo alcançou. Os profetas, inclusive o profeta Isaías, que era o chamado profeta messiânico, falou muitas vezes deste porvir, dessa glória de Cristo que viria, mas eles não tinham ideia de como seria, do que de fato aconteceria. Isso veio de fato acontecer na plenitude dos tempos. Quando Jesus finalmente veio, os profetas anunciaram o que aquele povo estava tendo o privilégio de viver. Ou seja, Pedro está dizendo a esses irmãos, olha, os que nos antecederam profetizaram sobre isso, tentaram imaginar de várias formas como seria e morreram sem ver isso acontecer, sem viver a promessa, e vocês já foram alcançados pela graça. E aí ele diz que o Espírito Santo que desceu do céu usou homens como ele, Pedro, para falar do Evangelho e alcançar aquelas vidas. Portanto, com esse entendimento, diz o apóstolo Pedro, esperai pela graça, vivei e exultai na graça do Senhor, pela grande revelação de Cristo. Mas sede vós também santos, ele diz, deixai as ações antigas, entendam que agora você foi escolhido e separado, sejam santos, permaneçam santos, sejam santos porque o vosso Deus é santo. Sejam santos em todo o vosso procedimento, em seu viver, em seu existir, seja santo, porque o vosso Deus é santo. E andai com temor durante a vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga cada um segundo as suas obras, e entendam que vocês foram comprados não por coisas perecíveis. Vocês não foram comprados por coisas perecíveis, viviam na forma como seus pais viviam, mas foram comprados e resgatados por um alto preço, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, que libertou vocês dessas práticas antigas que vocês herdaram de vossos pais. Libertou vocês do pecado. Foram resgatados pelo Cordeiro de Deus, que morreu como um cordeiro, derramando o seu sangue para vos resgatar, e ele foi ressuscitado por Deus Pai. O Cordeiro de Deus era conhecido antes da fundação do mundo, mas, manifestando o fim dos tempos em seu favor, morreu e foi ressuscitado por Deus Pai. De modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu te espero no próximo vídeo, se Deus disser que sim. Até lá!